O companheiro que fez a prece, ele encerrou dizendo bem-aventurados, né? E na realidade é o tema da nossa conversa hoje. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Na realidade não existe no Sermão da Montanha um bem-aventurados os aflitos. Kardec reuniu aquelas bem-aventuranças que falavam de sofrimento e deu o título Bem-aventurados os aflitos. Para aqueles que não sabem, eu acredito que todos já conhecem, as bem-aventuranças fazem parte de um extraordinário sermão de Jesus, que foi intitulado Sermão da Montanha. Jesus se colocou em um local alto, a multidão abaixo dele, e ele fez uma palestra maravilhosa. Nós espíritas conhecemos basicamente as bem-aventuranças, mas é muito mais extenso do que isso. O Sermão da Montanha é uma obra maravilhosa que falou de como nós devemos ser na realidade. Jesus estava na realidade dizendo como nós devemos ser. Eu gosto de lembrar que toda a nossa estrutura religiosa, o cristianismo principalmente, né, está ancorado nos 10 mandamentos. A gente não gosta muito de falar disso, embora Kardec tenha colocado lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque está na Bíblia, e espírita tem horror à Bíblia, não sei porquê. Espírita não gosta da Bíblia. Raros são os espíritas que leem a Bíblia ou alguma coisa da Bíblia. Claro que tem muita coisa na Bíblia que hoje não faz sentido, mas já que somos espíritas, nós podemos ler, especialmente o Evangelho, com o coração e com a mente voltado para os ensinamentos do Espiritismo, para que a gente possa entender aquilo que foi dito ali. E os 10 mandamentos, Kardec colocou Moisés como a primeira revelação. Nós caminhamos paulatinamente, para e passo. A evolução não se faz de um momento para o outro. Nós estamos vivendo um processo de educação delineado por Deus, né? Capitaneado por Jesus, desde lá o momento em que nós fomos criados. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, como nos ensina o Livro dos Espíritos, havia já um plano de onde nós deveríamos chegar e como nós faríamos para chegar lá, e como os nossos mentores fariam para nos conduzir até lá. E Moisés veio trazer os primeiros lampejos de uma civilização voltada para Deus. Disse comumente que Moisés foi o primeiro a trazer a ideia do Deus único. Não é verdade isso. Abraão, muito antes de Moisés, já cultuava Jeová como Deus único. Moisés, na realidade, ele consagrou a ideia de um Deus abstrato. O que é abstrato? Um Deus que a gente não pode ver, mas sabe que está lá, sabe que existe. Questionamos se Jeová era Deus, sabemos que não, né? Se Jeová fosse Deus, seria um Deus que a gente não gostaria de ter. Basta ler lá o Velho Testamento para ver como era o Jeová. Mas naquele momento era o Deus que a gente precisava. Naquele momento era daquele jeito que a gente precisava de um Deus. E nós passamos a entender como Jeová, como Deus único. E uma das grandes obras de Moisés, porque ele fez muitas, ele era um sábio, né? Não podemos esquecer que ele fora criado como príncipe egípcio e, portanto, teve acesso à mais avançada cultura da época, educado nos templos iniciáticos. Então, ele era um sábio, não era um qualquer. Então, ele fez um conjunto de leis para nortear aquele povo. E que povo, né, gente? Um povo que havia saído das 400 anos de escravidão.
Será que podia falar, irmãozinhos, vocês precisam ser bonzinhos porque Deus quer? Olha, eles depois que saíram de lá, 400 anos de escravidão, chegou no deserto, eles estavam com fome, eles estavam com saudade dos pepinos e das cebolas que eles comiam no Egito. E brigaram com Moisés por isso. Então Moisés precisou ser rigoroso, criou leis fantásticas, mas Kardec coloca como leis divinas os 10 mandamentos. E alguém, se não me engano, Rossando Klinger, que é um orador espírita importante, traz mensagens maravilhosas, é um psicólogo. Eu não tenho certeza se foi ele que disse isso, mas não tem importância. Ele chama os 10 mandamentos de a constituição da terra. Olha que bonito. A constituição da terra. Por quê? Porque no dia que nós seguirmos os 10 mandamentos, a terra será um paraíso. Todos os problemas que nós temos na terra, que nós enfrentamos, decorrem do desrespeito a um dos mandamentos. São 10. 2 falam de Deus. Óbvio, nós não podemos questionar isso. Sem Deus nada existiria. Deus é a essência, Deus é o Criador. E os outros falam de conduta com os nossos irmãos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiça o que não é seu. Não é isso, não decorre disso os problemas que nós enfrentamos. Só que naquele momento, Moisés disse, não faça. Porque a gente precisava da proibição. Você não pode fazer. Jesus mudou a temática nas bem-aventuranças. Ele disse, faça assim. Olha, ele falou as mesmas coisas, mas já de uma forma diferente. Porque nós não precisamos mais dizer não faça. Aliás, a própria cultura humana, se alguém aqui deve ter advogado, estudante de direito, todo lugar tem, né? Um monte, inclusive eu. Pegar o Código Penal, não existe lá, não mate, não roube, não furte, não existe isso. Lá diz assim, matar alguém, pena de tanto a tanto. Problema seu. Só que a lei humana a gente pode torcer, né? Só que as leis divinas não. Elas são infalíveis, não existe advogado. Os evangélicos dizem, Jesus é meu advogado. É um advogado que nos orienta como cumprir a pena. Não quebra galho. Ele nos ensina como fazer. E Jesus veio falar aqui, é gozado, né? Uma coisa que eu que vim de uma igreja evangélica, ouvi isso muitas vezes. Espírita acha que precisa sofrer. Mas não foi o Espírito que falou, foi Jesus que falou, né? Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A gente precisa sofrer. Olha que pergunta, né? É outra coisa que já me falaram muitas vezes. Eu tenho parentes evangélicos, alguns radicais, assim, espírita acha que precisa fazer caridade para ir para o céu. Porque o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Está lá. Fora da caridade não há salvação. Kardec explicou isso muito bem. Dizem, então vocês fazem caridade para ir para o céu? Não, para começar a gente não acredita no céu. Então ninguém aqui quer ir para o céu, né? No máximo a gente não quer ir para o inferno, mas também inferno não existe. Mas a gente morre de medo do umbral. Não é verdade? É por falta de entendimento. Jesus, quando o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, está dizendo, vocês são todos irmãos, e vocês têm que se amar, e se vocês se amam, vocês se ajudam. Esse é o princípio do fora da caridade na salvação. Não é dar esmola, não é dar uma roupa usada, não é dar um prato de comida. Também isso é importante, porque quem recebe, se está necessitado, vai fazer bem. Mas isso é simples de se fazer.
Basta você ter uma roupa velha, basta estar sobrando uma comida lá na sua casa. Basta você ter alguns trocados no bolso. É simples, não é simples? Mesmo assim a gente acha tão difícil fazer, não é? A gente sempre tem uma desculpa para não fazer. A não ser quando limpa o armário e não tem o que fazer com aquilo, então descobre algum lugar para dar. Mas na realidade, a caridade que Jesus falava, que o Espiritismo enfatiza, é o comportamento de irmãos. É por isso que eu nem gosto do termo caridade, eu uso fraternidade. Porque caridade virou sinônimo de esmola. E a caridade que o Espiritismo ensina é muito mais do que isso, é fraternidade, comportamento de irmãos. E nós que não esperamos que Jesus venha de um momento para outro transformar o mundo num paraíso para a gente viver, sabemos que nós é que temos que construir isso. Nós sabemos também que se nós não formos fraternos, enquanto tiver um irmão sofrendo do nosso lado, nós vamos sofrer juntos. Alguém consegue ser feliz vendo alguém sofrendo do lado? Precisa ser muito sádico para ver isso. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu tinha uma vizinha idosa. Eu moro num sobrado, que são 2 sobrados geminados. E ela ficou sozinha. Os filhos, um foi para o Japão, outro assim. Ela ficou sozinha, os vizinhos que cuidavam dela. E de repente ela ficou doente, a gente ouvia ela gemendo à noite, lá no quarto dela. É uma coisa terrível, gente. A gente fazia o que podia, levava para o hospital, chamava o resgate, enfim. Mas a gente não consegue ser feliz vendo o outro infeliz. E é por isso que Jesus, que o Espiritismo enfatiza, fora da caridade não há salvação. Você não será feliz enquanto não for fraterno. Enquanto todos não forem felizes ao seu lado. Ou enquanto você não fizer tudo para que sejam felizes ao seu lado. Mas o que tem a ver isso com bem-aventurados os que sofrem? Bem-aventurados os aflitos, né? Eu fiz uma pergunta, será que a gente precisa sofrer? A gente não precisa sofrer, mas será que é normal nós sermos felizes na Terra? Nas questões 920 e 921 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona isso. Ele pergunta, é possível o homem ser feliz na Terra? E a resposta é categórica, não. Porque você está num planeta de expiação e de provas. Ah, mas nos mundos mais adiantados, o homem pode ser feliz? E a resposta também é quase lacônica. O homem é o artífice da sua própria infelicidade. E Kardec, nos comentários, enfatiza o seguinte: a Terra é como uma hospedaria onde você está temporariamente. O que é uma hospedaria? É um hotel, né? É um hotel, não importa se é uma pensão ou se é um hotel 5 estrelas. Você está onde? Onde você pode estar, onde é apropriado para você. Ah, você está num hotel 3 estrelas, ou que não tem estrela nenhuma, mas tem uma cama confortável. Por que você vai sofrer porque você não está num de 5 estrelas? A gente vê no cinema, eu só conheço hotel 5 estrelas do cinema ou de passar na porta. Nunca entrei em um. Mas já estive em alguns 3 estrelas muito bons. E eu não senti nenhuma falta do hotel 5 estrelas, até porque eu não conheço. A gente só sente falta das coisas que a gente conhece, né? Mas alguém precisa de um hotel com sala de visitas. O que a gente faz no hotel? A gente dorme. E a gente às vezes sofre por aquilo que não tem e que não precisa. Por isso que ele diz lá, o homem é o artífice da própria infelicidade. Nós criamos a infelicidade em razão de necessidades que nós criamos para nós e coisas que nós não precisamos. Ah, é pecado, está errado eu querer hospedar no seu hotel 5 estrelas? Não. Se eu puder, se eu tiver meios, se eu tiver recursos, por que não? Até num daqueles lá dos Emirados Árabes que tem não é uma estrela, é uma galáxia, né? Aqueles hotéis são coisas de doido, né? Acho que o que eu ganho a vida toda não dá para pagar a hospedagem de um dia. Mas já é ostentação.
Mas se você puder sentar também, não tem problema nenhum. Mas se você se enterrar em vida para fazer uma coisa dessa, você está construindo a sua própria infelicidade. Mas a coisa é mais profunda, né? Eu gosto de pensar, quando eu falo dessas coisas, do julgamento de Jesus. A gente às vezes vê o filme, ou lê na Bíblia os relatos do julgamento. Nossa, meu Deus, que barbaridade, que coisa horrorosa. E foi, né? O meu neto mais novo teve um batizado de um primo dele. E a minha filha foi. Minha filha não é batizada e nem meu neto. Porque quando eles nasceram, ela nasceu, eu era batista, e batista só batiza adultos, né? Então eu sou batizado 2 vezes, eles não são batizados nenhuma vez. Eu sou bibatizado, católico e batista. Por eles, vale por eles, né? E o meu neto, de 5 anos, ficou horrorizado vendo Jesus com pregos nas mãos, lá naquela imagem. Que coisa horrorosa, né? E fomos nós que fizemos aqui, nós que pregamos ele lá. Mas antes disso, quando ele estava sendo julgado, Pilatos, até para se divertir, perguntou: você é rei? Você é rei dos judeus? Por quê? Porque os judeus esperavam o Messias, que seria um rei libertador. E alguns acreditavam que Jesus era esse Messias. Entre eles o próprio Judas Iscariotes, né? O Espiritismo fala que Judas Iscariotes não traiu Jesus. Ele achava que Jesus não se deixaria prender. Ele acreditava tanto no poder de Jesus e que ele era o Messias, que achava que quando ele fosse preso, ele se revoltaria e lideraria o povo judeu para a libertação. Por isso ele se matou depois, quando percebeu que não era nada disso. Ele se desesperou. E muitos judeus acreditavam. Então o Pilatos, para se divertir: você é o rei? Depois ele colocou até na cruz, lá naquela frase: esse é o rei dos judeus. Para humilhar os judeus. E ele disse: meu reino não é deste mundo. Kardec, quando coloca aqui, fala assim: por ora meu reino não é deste mundo. Eu não sei de onde ele tirou, talvez da Bíblia francesa, de onde ele colocou, mas na Bíblia que eu conheço não fala isso. Fala: meu reino não é deste mundo. Não diz por ora, né? Diz, meu reino não é deste mundo. Então do que ele não é rei? Não é rei da terra? Emmanuel diz que ele é o governador da terra. Ou seja, é quem manda, quem dá as ordens aqui. Há quanto tempo? Há 5 bilhões de anos, né? Desde que a Terra começou a sua formação, ele já era um espírito crístico. Então, do que ele falava, afinal de contas? Quando nós falamos aqui, assim, você vê um fantasma. Tem alguém aqui que vê fantasma aqui? Não. Mas se você vê, você fala assim: é a alma do outro mundo. Não é isso que as pessoas falam? Pessoal, é a alma do outro mundo. Se é do outro mundo, não é desse. Não é verdade? Só que esse outro mundo que eles estão dizendo, ou seja, é do mundo espiritual. E não do mundo material. E foi realmente o que Jesus quis nos passar naquele momento. Quando diz: meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo: meu reino não é isso que vocês estão vendo aqui, não é essa sociedade, não é esse governo, não é esse povo. O meu reino é espiritual. Nós espíritas, precisamos nos conscientizar, nós precisamos aprender a pensar como espíritos, e não apenas como espíritas. Porque nós somos espíritos, eu enfatizo isso sempre. Temos hoje esse corpo, é como Kardec fala, é uma hospedaria. É um evento momentâneo para realizar um trabalho, mas nós somos espíritos. Quando o Espírito afirma: existe vida em todos os planetas, e dizem que existe vida até no Sol, em Marte, na Lua, não importa. Ele não está falando de vida material encarnada. Ele está falando que existem espíritos, porque a realidade da humanidade é espiritual. E é aí que está sendo construído o reino de Deus. Também na terra.
Que nós vemos essa barbaridade que nós estamos vivendo, não é só no Brasil, né? Aqui não é momento da gente discutir política, essas coisas, mas a gente vê que as coisas estão difíceis. No mundo todo. Fala, nossa, eu vejo até espírita falar, poxa vida, não evoluímos nada, o mundo não adiantou, não cresceu, nós somos piores do que antes. Não é verdade isso. Na realidade, mesmo para nós que somos menos jovens, não vou dizer que somos velhos, mas menos jovens, já vimos que o mundo de hoje é melhor do que o mundo de 50, 100 anos atrás. Tem seus dissabores, tem seus problemas, mas, para mim, pelo menos, o mundo de hoje está muito melhor do que quando eu era criança. Em todos os aspectos. Para outros pode não ser, não vou aqui, não conheço as pessoas, mas eu lia esses dias, relia a obra de André Luiz, eu sou fã de André Luiz, eu costumo dizer que se você ler Kardec e André Luiz, você já sabe tudo que precisa saber da doutrina. O resto acrescenta, mas ilustra, mas ali tem todos os ensinamentos. E no quarto livro de André Luiz, tem um evento interessante. Eles estão no plano espiritual, aguardando a chegada de um mentor que vinha das altas esferas para trazer uma mensagem para eles. Esse mentor tinha um nome gozado, né? André Luiz tem dessas coisas, Asclépio. Que na realidade eu fui pesquisar, é a mesma coisa de Esculápio, que é um nome que se dava às pessoas, especialmente na área médica, né, o Esculápio, Asclépio. André Luiz punha esses nomes para dizer assim, nome não tem importância, né? Por isso tem os nomes esquisitos na literatura. E tiveram que fazer uma preparação toda especial lá para receber esse Asclépio, criar um ambiente apropriado. E ele apareceu lá, dialogou com eles, conversou, deu as instruções, todos ficaram maravilhados. Que maravilha que é esse espírito Asclépio. Quando ele foi embora, como eles sempre fazem lá, nessas reuniões com o André Luiz, houve uma discussão em torno daquilo. E uma das coisas que foi perguntado é, de que planeta é esse Asclépio? De onde ele vem? E o mentor diz, não, ele é um espírito ainda preso à Terra. Ou seja, é um espírito da Terra. Só que em uma escala infinitamente mais elevada do que a que nós conhecemos, mas ainda assim da Terra. Onde é que ele alcançou essa condição? Aqui na Terra. Se descermos um pouquinho, pegarmos um Bezerra de Menezes, que todos nós veneramos, porque o conhecemos, ele esteve encarnado, nós não o conhecemos, é claro, ele desencarnou antes de nós nascemos, mas conhecemos na literatura. Onde Bezerra de Menezes chegou a isso? Aqui. Então, infinitos espíritos que passaram por aqui durante esses milênios já conseguiram a sua melhora, já conseguiram crescer, já conseguiram aprender, já conseguiram amar. E fazem parte desse reino que Jesus é rei. E que nós também fazemos parte, embora sejamos os súditos rebeldes ainda. Sejamos súditos que ainda precisamos de correção. Daí a necessidade do sofrimento. Daí a necessidade das aflições. Não é castigo. Mas nós trazemos em nós as imperfeições. E também as perfeições, porque nós não somos só imperfeições, não. Eu acredito que aqui não exista ninguém que cometa crimes por querer, que maltrate por querer, que erre por querer. Nós erramos, porque somos imperfeitos. Mas o mal já nos incomoda. E porque o mal nos incomoda, nós sofremos. E as nossas imperfeições nos impõem problemas que nós precisamos enfrentar, como resgate e como aprendizado. Aprendizado em muitos sentidos, né? Não apenas no aprendizado de, eu fiz o mal, agora eu estou sofrendo, não vou fazer mais o mal para não sofrer. Isso também, né? À medida em que nós temos as nossas dificuldades, nós aprendemos que fazer para os outros aquilo que nós gostamos, que não queríamos que fizesse para nós, não está certo.
mas aprender, inclusive, resolvendo os nossos problemas. Aprender literalmente, não é? Se a vida fosse fácil, a gente não aprendia nada. Eu gosto de lembrar do Adão. Ah, o Adão. Aquele lá do Jardim do Éden. É uma lenda, mas é uma lenda fantástica. É uma lenda maravilhosa, que está em todos os povos, não está só na Bíblia não. A lenda do Adão está em quase todas as culturas antigas. Ele vivia folgadão lá no Jardim do Éden. Beleza. Levantava a mão, tinha uma fruta, levantava, tinha outra. Não precisava nem se preocupar com roupa. Não tinha que lavar roupa, não tinha que passar, não usava roupa, andava peladão. Maravilha. Aquele tempo não devia ter a Aedes aegypti, apesar do... Porque senão era um problema, né? Mas ele errou. Ele desobedeceu. Aquela história da fruta é apenas para a gente entender, não é? Deus disse para ele, olha Adão, você pode fazer o que você quiser. Coma quantas frutas você quiser, faça o que você quiser, mas não toque naquela árvore. Vocês já falaram para uma criança, olha, está vendo aquela lata lá? Não mexa. O que ela vai fazer? Está vendo esse dedinho aqui, ó? Torto. Não é artrite, não. Foi roubando Todd, se escondido da minha mãe, naquele tempo que não tinha abria com lata, cortava, eu cortei o dedo. Eu fazia dessas coisas também. Mas aprendi que tinha que não apenas não tirar, mas se fosse fazer, tomar mais cuidado. Adão desobedeceu. Eu acho que foi o primeiro ato importante do ser humano. Foi a primeira vez que exercitou o livre-arbítrio. Eu quero. Ah, você quer? Tudo bem. Faça. Só que agora você vai responder pelo que você fez. É o que o Espiritismo ensina. Por isso que o Espiritismo não fala assim, não faça isso, não faça aquilo. Problema seu, faça. Você vai responder. Você vai colher aquilo que você plantar. Adão desobedeceu, a Eva desobedeceu. Deus os expulsou do jardim, ou seja, tirou deles a moleza, tirou da zona de conforto, como se diz hoje, né? Vai se virar. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. É por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós temos hoje carro, nós temos este meio de comunicação, nós temos avião, nós temos remédio. Por quê? Porque o Adão desobedeceu. É um símbolo, claro, mas um símbolo importante. Nós passamos a buscar a nossa melhora. Superando as dificuldades, nós aprendemos como fazer, nós adquirimos valores, nós adquirimos conhecimentos. Isso nós incorporamos em nosso patrimônio espiritual. Eu falei de André Luiz, tem uma outra história que eu não sei nem em que livro está, que a minha memória depois dos 40, já faz tempo, foi ficando ruinzinha, que tem lá um indivíduo, um dirigente, que está para reencarnar. E ele tem, em função do seu trabalho, um monte de bônus hora. Bônus hora é um dinheiro que André Luiz inventou para a gente entender o valor do trabalho, né? Não sei se não deve existir nem moeda, mas para a gente entender o valor do esforço, criou-se aquilo que a gente entende como dinheiro. Ele tinha, não sei se quanto, 30 mil bônus hora, não sei quanto transformado em real, quanto dá isso. Mas era bastante. E ele disse, mas é curioso, o que a gente está dizendo assim, né? Ah, a gente não leva nada daqui. A gente não leva nada. A gente não leva o dinheiro que ganha, a gente não leva nada. Mas lá também me surpreendeu, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Ele disse, eu vou reencarnar e não vou levar nada disso. Olha aí, ele tem um monte de bônus hora, mas não vai trazer. Mas ele conclui, no entanto, vou levar tudo o que eu aprendi conquistando esses bônus horas. Isso eu vou levar. Assim como nós não levamos o dinheiro que mas aquilo que se nós conquistamos a fortuna bem, com honestidade, com dignidade, com esforço, com empenho,
Nós não vamos levar o dinheiro, mas vamos levar o aprendizado que nós adquirimos com isso. Da mesma forma que se conquistamos mal, roubando, dilapidando, ferindo, subjugando, vamos levar também as consequências disso. É por isso que a terra não é lugar de alegria. É um lugar da gente construir a felicidade, não um lugar de ser feliz. Nós podemos ser felizes? Claro que podemos. Desde que nós saibamos definir o que é felicidade, saibamos o que nós queremos, nós podemos ser felizes. Tem muita gente feliz na Terra, sim. Porque quando nós compreendemos que até mesmo a dificuldade é um agente da felicidade, quando nós entendemos que o nosso trabalho, o nosso esforço para resolver problemas nos enriquece, sempre que nós vencemos uma dificuldade, nós somos felizes. Podemos sim ser felizes, desde que nós saibamos entender o que é felicidade e o que nós buscamos. Mas, em princípio, nós não estamos aqui encarnados para ser felizes, não. Nós estamos para construir a felicidade. Não é para depois da morte, nós vamos esquecer esse negócio. Ah, quando eu morrer, porque eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o umbral. Tá, mas aquilo também é transitório. Construirmos a felicidade para a eternidade. Para as próximas encarnações, as próximas, até sermos espíritos celestes ou divinos. Estamos longe, mas estamos a caminho. Depende só de nós. Então vamos entender essa necessidade de sofrimento. Eu gosto de exemplificar, só para terminar, que eu já passei da hora, que, por exemplo, o indivíduo que sai daqui e vai lá para a Amazônia garimpar ouro, ele não vai para ser feliz lá, vai? Ele sabe as dificuldades que vai enfrentar, sabe os problemas, pode pegar malária, pode enfrentar um monte de problemas, mas ele vai lá para encontrar a pepita e voltar para ser feliz aqui, na civilização. Não é assim? O indivíduo que vai para o Japão trabalhar é um verdadeiro escravo lá. Ele não vai lá para ser feliz. Ele vai para ganhar dinheiro e voltar para cá com dinheiro para construir aqui o que ele deseja. Uns ficam por lá mesmo, acabam gostando. Mas a maioria quer voltar. Assim somos nós enquanto espíritos. Estamos aqui trabalhando para construir a nossa felicidade. E se nós soubermos sofrer com dignidade, sofrer com amor, sofrer com resignação, nós estaremos construindo isso. Sofrer com resignação não é só se conformar com o sofrimento, tá? Resignação é lutar, mas sabendo colocar lá no fim aquilo que Jesus colocou lá no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade. Uma boa noite a todos.